Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e essa é a edição de número 33 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto que debate os grandes temas contemporâneos. O nosso tema de hoje, dessa edição, é a integração sul-americana e um ponto muito particular que caracteriza o momento dessa integração, que é a completa ausência do Brasil desse processo. Um Brasil que sempre foi protagonismo dessa integração, que era sempre a grande locomotiva que puxava, na verdade, o trem da integração, hoje se encontra completamente ausente. É claro que isso tem grandes impactos sobre a integração, sobre esse processo, e é exatamente sobre esse tema que nós vamos conversar hoje com a nossa mesa tradicional, onde nós temos o professor Luiz Carlos Prado, o professor Eduardo Costa Pinto e os professores Numa Mazati e Eduardo Baixa. Então, vamos diretamente ao assunto, né? Sem conversa, lembrando para vocês que vocês encontram sempre esse programa aqui no formato de podcast, no canal IE-UFRJ. Então, vocês podem ver o vídeo e quem não pode ver o vídeo pode ouvir o podcast. Bom, vamos lá. Prado, gostaria que você começasse exatamente sobre esse tema, né? Brasil, a grande ausência do processo de integração latino-americano hoje. Pois bem, Bicalho, vamos falar sobre a integração sul-americana. Neste momento, nós temos que chamar a atenção que a comemoração dos 30 anos do Tratado de Assunção, que cria o Mercosul, é agora, no dia 26 de março. Para o nosso público, nós estamos gravando quase no dia 25. No dia 24, às 23h48. Né? Nós trabalhamos à noite aqui. Então, provavelmente isso vai ser divulgado aqui no dia 26. Então, dia 26 faz 30 anos que o Tratado de Assunção foi assinado. Mas a ideia de uma integração, no caso, aí seria não só sul-americana, mas latino-americana, vem desde os anos 60. Em 1960 foi criada a ALAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Depois, em 1980, se criou a ALAD, já que a ALAUC não funcionou. E na América do Sul, várias tentativas, e na América Latina, de se criar programas de integração ocorreram no pós-guerra. Sempre houve muita resistência à criação de um processo de integração na América do Sul e na América Latina, diferente do caso da Europa, por parte da principal potência aqui do hemisfério, que é os Estados Unidos. Sempre não viu com bons olhos, e a integração que era defendida era a das Américas, a hemisférica, onde os órgãos que faziam, que tinham esse papel, tinha a influência decisiva dos Estados Unidos, a influência, no mínimo, muito forte, como no caso da OEA, sob o ponto de vista político. E o Pacto Andino, feito pelos países, um grupo de países da América do Sul e o Mercosul, foram duas tentativas de experiência que, ao final, não deram certo, mas bastante com momentos com resultados muito positivos em algum momento. Para jogar um pouco a discussão adiante, sem fazer uma longa exposição, eu quero chamar a atenção que o Mercosul, ao longo desses 30 anos, ele teve alguns momentos de paralisia, mas alguns momentos de grande dinamismo. E o período mais dinâmico dele foi um momento histórico, já no século XXI, onde juntam-se Lula no Brasil, na Argentina, o Kirchner, o Lugo no Paraguai e o Tabaré Vázquez no Uruguai.
Então, com todos os problemas, o Mercosul ampliou muito o comércio dos países da região e a pretensão dele era fazer um processo de integração muito, muito intenso. Inclusive, a tarifa externa comum, que foi criada depois de um longo processo, depois de um processo muito sucedido de negociação entre os países, embora nunca tenha sido completada, foi importante para se ir além de uma mera área de livre comércio. A ideia era se criar um parlamento no Mercosul. Neste momento, já deveria ter um parlamento em funcionamento no Mercosul, se criar um espaço de integração de movimento de mão de obra relativamente livre dentro da região. Havia, de alguma maneira, o Mercosul olhava a Europa, a Comunidade Econômica Europeia, esperava fazer alguma coisa que não era similar, mas de alguma maneira era inspirado naquele modelo. A ideia também era a aproximação do Pacto Andino e do Mercosul, e a criação do Unasul seria a consagração de uma esfera política, de coordenação política na América do Sul, quase como a criação de um outro continente, sob o ponto de vista geopolítico, que seria a América do Sul. Eu chamo a atenção que, neste momento, se todas essas instituições estivessem operando de maneira razoável, numa pandemia desse tamanho, seria uma oportunidade excepcional para uma negociação coletiva de vacinas, para uma atuação no momento complicado da relação entre os países, de maior grau de coordenação. E o fracasso do Mercosul está ligado não apenas às questões mais recentes de governos contrários a esse processo, mas também a uma série de dificuldades de efetivamente fazer com que os interesses dos povos da região convirjam. A dificuldade de fazer investimento para integrar as infraestruturas e vários problemas associados a isso. De qualquer maneira, neste momento, essas experiências de integração têm o Brasil como um país voltado de costas para esse processo, atuando, porque o Brasil continua sendo membro do Mercosul, continua tendo relações comerciais importantes com essa região, mas atuando de maneira burocrática e agora, na comemoração dos 30 anos do Mercosul, ameaçando um processo da possibilidade de negociação independente de cada um dos países sob o ponto de vista comercial, o que seria a morte do sonho de uma área de integração, de uma área de um processo de integração profunda dos países da região. Portanto, o que marca esse momento histórico é a ausência do Brasil e a certa tentativa dos países da região de também atuar e procurar alternativas para o fato de que a metade da América do Sul, a parte da colonização ibérica, está novamente de costa da colonização portuguesa, está novamente de costa para a outra metade de colonização espanhola do nosso continente. Numa, esses processos de integração são processos de idas e vindas, acertos e desacertos, mas o que caracteriza, no caso da América do Sul, é que o Brasil sempre, mesmo nessas idas e vindas, tinha um papel preponderante, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo. O Brasil, de facto, é uma peça essencial no contexto latino-americano, em particular sul-americano, para pensar um processo de integração. Pelo seu peso demográfico, pelo seu peso econômico mais ainda, e pelo simples fato também de ter sido o único país que conservou, depois da crise do desenvolvimentismo, ou seja, nos anos 80,
uma estrutura produtiva ainda muito diversificada, particularmente nos bens de capital, nos bens de consumo durável, né? Então, por essa razão, pensar um processo de integração que seja comercial, mais ainda produtivo, sem uma participação protagonista do Brasil, é quase impossível. Se a gente for olhar assim, a ideia de integração produtiva e comercial, né, e uma ideia que é muito associada aos grandes autores do estruturalismo latino-americano e, em particular, o Prebisch. Tá? O Prebisch, ainda em 1959, publicou um longo artigo, um estudo, na verdade, né, cujo título era o mercado comum latino-americano. Ele entendia o mercado comum como algo inspirado do processo de construção europeia que estava se consolidando nesse período. Bom, lembramos que a assinatura do Tratado de Roma é de 57. Né? Então, já desde essa época, quais eram os benefícios esperados de uma integração? O fato de você criar um mercado maior, de você ter a possibilidade também de criar cadeias produtivas numa escala regional, permitindo que países de população menor, de economia assim, menor, possam ter uma participação, um pedaço dessa produção industrial. Tá? E, claramente, assim, esse projeto de integração ficou na área acadêmica, como, assim, limitado à área acadêmica por um tempo, o contexto histórico do período também não facilitava necessariamente um processo de integração maior, e a gente vê que, bom, além do próprio Mercosul, que passa a existir na década de 90, a década de 2000 foi fundamental. Porque se a gente for olhar assim, o que já existia se consolidou na década de 2000. E nesse período, o país que assumiu o protagonismo, inclusive assim, em termos de defesa desse projeto de integração, foi o Brasil. Isso suscitou um grande entusiasmo em boa parte da América do Sul. Em particular, se a gente for olhar na Argentina, né? E a gente vê que o Brasil, de uma certa forma, passou a representar uma espécie de centro cíclico para a região e deveria, pelo menos, ter continuado a assumir esse papel, só que, de fato, no início da década de 2010, já essa situação mudou, evoluiu, inclusive, bom, nos últimos 5 anos, esse projeto de integração produtiva morreu. Os projetos de integração, de forma geral, se a gente for olhar o caso da Unasul, acabaram. A Unasul literalmente acabou com a saída dos principais países, como foi colocado, na praia, hoje não existe mais a Unasul enquanto instituição atuante. E, nesse sentido, o que aconteceu no Brasil, junto com essa onda, vamos dizer, conservadora, que atingiu a América do Sul, explica esse acontecimento. Você tem, obviamente, um projeto político que não chegou a se consolidar como um projeto, como poderia colocar, unânime, vamos dizer, no espaço político. Isso, assim, a meu ver, depois a gente vai explorar mais isso, mas eu acho que tem muito a ver com questões geopolíticas. Um projeto de integração própria na região que não esteja vinculado aos Estados Unidos, colocando as coisas claramente, e, por definição, assim, algo que vai ser
o provisório, o que vai ser vítima de muitos ataques. Eu acho que foi exatamente o que aconteceu. Você teve uma mudança no cenário político interno que gerou, assim, nos principais países, que gerou um afastamento desse projeto. E a própria evolução, obviamente, da economia brasileira consolidou esse retrocesso em termos de projeto de integração. Bom, valeu, Numa. Dudu, o que você acha sobre esse tema? Vamos lá. Quais dimensões que se configuraram, e o ponto que acho que o Numa levantou dessa última discussão, que eu acho importante. Primeiro, você tem um avanço do que é o Mercosul, e depois todos os projetos e a institucionalidade que vão desde a discussão da ALBA e de outras instituições multilaterais que vão se configurando a partir de um projeto de integração sul-americana a partir dos anos 2000. E aqui eu acho que é importante ressaltar que o Numa levantou que é uma questão de geopolítica importante nesse processo, que, na verdade, a partir de 2001, principalmente, a região sai completamente, principalmente Brasil e Argentina, da ideia da proposição da ALCA. O Prado, inclusive, trabalhou nessas negociações e discussões. E, a partir desse momento, né, no contexto da melhora econômica da América Latina, dado o efeito China, acho que tem que ressaltar isso. Então, você tem um crescimento econômico nos vários países da região nos anos 2000. Associado a isso, a discussão, tá, do processo de integração, que já foi alertado aqui pelo Numa e pelo Baixa, que é um projeto antigo. Ou seja, em uma região periférica, com baixa capacidade de industrialização, com países pequenos, como é possível se integrar, se inserir nesse mercado mundial, tá? Para vários intérpretes, para vários analistas, era necessário formar um bloco, tá? Formar uma coesão para que na disputa do mercado mundial, da forma de integração nessa economia mundial, você tivesse, ao mesmo tempo, capacidade de negociação para fora e, mais ainda, a integração como elemento fundamental para a criação de um mercado regional. Um mercado regional para um projeto que está vinculado à questão da industrialização. Tá? E isso, em certa medida, e muitas vezes a gente esquece, mas a questão do Mercosul, dos anos 2000, é extremamente importante, porque, inclusive, também nesse período, mesmo com o processo de desindustrialização no Brasil, você permaneceu com os acordos como um mercado importante, por exemplo, de destino da indústria de máquinas e equipamentos brasileiros para a Argentina. Né? Ou seja, a integração, porque muitas vezes é colocada a ideia de integração como uma questão estrito sensu ideológica no sentido negativo do termo. Na verdade, a integração é uma busca de construção de um mercado regional e que, para isso, Numa alertou muito bem, isso significa uma reconfiguração de arranjos de cadeias regionais de produção, inclusive com deslocamentos produtivos entre países. Em certa medida, isso não avançou, né, apesar dessa institucionalidade. E, em certa medida, o movimento de integração teve articulado com um momento positivo em termos econômicos da região. Tá? O boom das commodities, e aí por isso que eu falei do efeito China, isso permitiu folgas, né? Que seja na política fiscal, que seja na questão da vulnerabilidade externa, que criou margem de manobra, que seja para a política interna, mas para a construção de um arranjo, tá, regional. Agora, observe que o mesmo elemento que facilitou, em certa medida, essa folga, que é o efeito China e a maior conexão com a China, que seja pelas exportações de commodities para a China ou pelas importações de manufaturas da China, também foi embrião dessa instabilidade, dessa dificuldade. Por quê? Porque isso foi reforçando um processo de redução da indústria no território sul-americano e principalmente da indústria brasileira. Né? Ou seja, o mesmo germe que permite essa integração e essa folga, também é um elemento que, se por um lado, aumentou a concorrência, né, das manufaturas chinesas, e isso afetou, sim, né, a estrutura local, né, também isso significou o quê? Uma maior conexão com a China. E como mesmo Numa alertou, dentro do projeto norte-americano, do continente como norte-americano como seu território de segurança, né? Isso ampliou tensões e
processo de estabilização dessa conexão maior com a China. E aqui o outro elemento importante, para não posso perder mesmo nessa primeira questão, que é a questão das frações do bloco no poder, que é o seguinte: quando você reduz a capacidade desses segmentos industriais, e aí o Brasil principalmente, e no caso da Argentina, você vai sobrando uma estrutura produtiva mais especializada, que já é uma característica da América do Sul, e a integração econômica vai perdendo, inclusive, consistência, porque se eu estou me especializando para exportar, qual o sentido de integrar regionalmente se o peso da indústria vai perdendo força? Se cada vez mais eu vou me especializando em commodities para a China e perdendo a capilaridade industrial. E isso afeta, inclusive, os interesses das frações de classe desses segmentos e fortaleceu, aqui que é o germe, ao mesmo tempo, da bonança, também foi o germe do quê? Das tensões, porque os segmentos exportadores de commodities e do agronegócio nos vários países da região vão sair mais fortalecidos nesse período e vão aumentar o seu poder. E para eles, a integração regional é só custo, não necessariamente significa ganhar espaço. E como esses segmentos, principalmente depois da desaceleração da região em 13 e 14, que é quando, inclusive, o Brasil fica de costas para essa integração, e é quando a questão das commodities acelera, né? A estratégia é como eu vou resolver o meu problema e conectando cada vez mais com a questão das exportações. Ou seja, tem um limite estrutural e também político para esse processo de integração que ficou muito evidente com o Brasil ficar de costas, mas também, né, com a dificuldade, mesmo no processo de integração, no seu auge, de construir infraestrutura, de construir capacidade industrial para que realmente a integração seja uma dimensão material, econômica e produtiva. Baixa, no Brasil, a grande ausência da integração. Bom, já que a gente está falando sobre a América do Sul, né, e sobre datas, né, faz 30 anos da formação do Mercosul, né? Eu vou começar falando sobre uma outra data, né? Que hoje, 24 de março, faz 45 anos do golpe militar na Argentina, né? Que depois a Isabelita Perón levou ao poder o general Vilela, começando uma ditadura muito pesada, muito sangrenta, né? Então, lembrar essa data para relembrar aquilo que a gente não quer reviver na região, né? Episódios de triste lembrança, né? De outras ditaduras também contemporâneas a essa, né? Foram abundantes no continente naquele período. Bom, dito isso, né, começando a entrar mais no pano de fundo, né, da nossa discussão, bom, o Mercosul, né, uma primeira observação é que o Mercosul surge ali no começo dos anos 90, mas ele estava dentro, vamos dizer assim, do espírito do tempo, né, quer dizer, dentro do Zeitgeist, né, como o pessoal fala, porque houve uma série de movimentos, né, no sentido, movimentos de integração por aqui e alhures, né? Então, por exemplo, o processo de integração europeia ele já vinha de décadas, tá? Mas a União Europeia propriamente, né, ela, enfim, é formada começo de 93 a partir do Tratado de Maastricht de 92, que inclusive apontou para a unificação monetária que ocorreu no final da década. Ali também, na primeira metade dos anos 90, surge o NAFTA, né, o acordo ali o acordo ali da América do Norte, né, envolvendo Estados Unidos, Canadá e México, né? E estava colocada na mesa, né, de discussões exatamente a formação da área de livre comércio das Américas, a ALCA, né, que era um projeto dos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, a formação do Mercosul está dentro ali de movimentos que estavam ocorrendo naquele período, tá? Não é uma coisa absolutamente particular, né?
está dentro ali do espírito do tempo, né, do Zeitgeist. Essa seria uma primeira observação. Uma segunda observação diz respeito a um elemento particular, né, da região, levando em conta esses últimos 30 anos. Né? Porque, na realidade, é interessante que, aparentemente, a região, do ponto de vista de orientação política e projeto econômico, parecia estar se movendo em ondas, né? Parecia estar se movendo em bloco. Nos anos 90, é a onda neoliberal. Por todo o continente, houve governos que adotaram a cartilha neoliberal. Tá? Mas isso também não é exclusividade da América do Sul. Tá? Também a gente vai encontrar na América Central, mesmo na África, ali no leste europeu, que estava na transição, né, do comunismo para o capitalismo. Quer dizer, essa é a grande onda que acontece ali nos 90, no rastro também do fim da União Soviética, né, enfim, o colapso do mundo, do projeto, né, do modelo comunista. Aí, nos 2000, né, vem uma outra onda, né? Essa é a onda do pós-neoliberalismo, que alguns chamam de onda rosa, né? Pink Tide, um termo que se usa na literatura, em que toda a região, praticamente toda a região, passou a ter governos de esquerda ou centro-esquerda, adotando efetivamente agendas progressistas, né, com cara de uma agenda mais tradicional de esquerda ou centro-esquerda. Aí já é uma coisa mais particular, né, porque se nos anos 90 o movimento da região se insere completamente na tendência internacional, você não vai encontrar similar, né, desse movimento da América do Sul, por exemplo, no hemisfério norte, nos exemplos mais conhecidos na Europa, enfim, nos Estados Unidos, não é o que acontece. Então, é uma coisa mais peculiar da região. Agora, nos 2010, a coisa fica meio embaralhada. Né? Por quê? Bom, quando o Macri ganha, em 2015, a eleição na Argentina, e aí vem o impeachment da Dilma em 2016, o Temer, né, passa a adotar uma agenda neoliberal explícita. Depois ganha Piñera no Chile, né, volta ao poder o Piñera no Chile, também adepto da agenda neoliberal. Ganha Bolsonaro no Brasil, trazendo consigo Paulo Guedes. Né? Então, parecia, em princípio, que estava tendo uma nova guinada neoliberal. Mas aí a coisa já fica embolada, porque Macri perde a reeleição. Né? Ganha o Alberto Fernandes, mas com a Cristina Kirchner como vice. Então, é a volta do kirchnerismo. Né? O Piñera passa a sofrer fortes protestos lá no Chile. Né? Na Bolívia, em que houve uma situação muito complicada, que Evo Morales teve que, inclusive, ir para o exílio, agora o partido do Evo ganha as eleições. Mas, por outro lado, o Uruguai, em que está há 15 anos a esquerda estava no poder, ganhou um governo, ganhou um candidato conservador. Então, quer dizer, a coisa está mais embaralhada agora. Se nas décadas anteriores houve ondas muito claras em que o continente parecia se mover em bloco, agora a coisa está mais dúbia, mais ambígua, né? Tá mais dividida. Agora, algo também que é peculiar nesse processo da parte do governo brasileiro. Porque, ainda que houve rupturas na história brasileira, né? A gente pode enumerar, mas se a gente pensar no mundo do pós-guerra, diferentemente da Argentina, em que havia rupturas muito grandes, em que o governo que chegava, seja pela via democrática, ou principalmente se viesse via um golpe, tentava desconstruir aquilo que o governo anterior tinha feito, desconstruir em larga escala, né? Desmontar instituições, inclusive mudar a simbologia. Tá? Isso foi muito comum na Argentina, enquanto que no Brasil
esse não era tanto o caso, né? Houve rupturas, mas, por exemplo, Vargas cai em 45, tá? Isso o professor Antônio Barros de Castro gostava de chamar a atenção, mas não se mudou, manteve-se a Fundação Getúlio Vargas, não se mudou o nome. Tá? Ainda que tenha havido o Dutra tenha tentado um governo mais liberal, mas não destrói tudo o que tinha sido feito antes. Tá? Esse governo atual ele parece ter uma proposta, sim, de desconstrução, né? Sim, de desmontagem em larga escala daquilo que vinha anteriormente. E aí, esse processo de esvaziamento da Unasul, né, e de esvaziamento agora do Mercosul, se inserem nesse movimento que não é exclusivo da política externa, também está ligada a instituições internas, mas é parte desse processo. E aí, do ponto de vista de uma pandemia, né, em que a coisa está muito complicada, né, como foi apontado em reportagens recentes, a Unasul tinha um conselho de saúde, ela poderia ser um espaço, ser uma instituição para a coordenação de políticas, compra de vacinas. O Luiz Carlos já chamou atenção sobre isso, acerca desse ponto, nesse momento. Então, é uma pena, é uma perda, né? O que aconteceu com essa instituição. É isso, Bicário. Prado, o seu microfone, por favor, Prado. Fazer alguns comentários, pegando um pouco a situação do continente nos últimos anos. De 2015 em diante, todo o continente entrou com a crise econômica, alguns mais, outros menos. O Chile é um pouco de exceção dentro disso, mas o fato é que a crise de 2008, 2009 entra pesado na região. Então, se esse é um momento de desconstrução, não apenas econômica, mas também é uma situação política crescentemente difícil para o conjunto da região, é uma situação internacional difícil. Nesse momento, alguns instrumentos que foram importantes para enfrentar conjunturas complicadas na economia mundial não tinham mais. Por exemplo, a América do Sul passou por um momento muito complicado, o Mercosul em especial, depois, no período entre 1998 e 2002. Foi o efeito da desvalorização no Brasil, depois na crise da Argentina e todas as questões associadas aí. Mas em 2003, por exemplo, o que ficou conhecido como Consenso de Buenos Aires, que foi um acordo assinado em outubro de 2003, permitiu que o Brasil e a Argentina resistissem à proposta da ALCA, que era muito contrária aos interesses dos países da região, que oferecia muito pouco de acesso a mercado na área agrícola, que é onde o Brasil e a Argentina podiam entrar de maneira mais pesada nos Estados Unidos, e em tecnologias intensivas em mão de obra, que é, mais uma vez, onde havia alguma vantagem comparativa, e abria o mercado da região para uma entrada mais intensa de produtos da América do Norte, em especial dos Estados Unidos, dentro da região. Nós vimos o resultado desse processo de integração com a situação do México, né? Analisando a experiência do México depois desde 91, quando ele entra no NAFTA, é uma experiência muito negativa. Ele aumenta a sua exportação, mas ele fica profundamente dependente de um mercado, em especial de um país que tem as suas idiosincrasias políticas, como recentemente no governo Trump, onde a capacidade de negociação do México com os Estados Unidos para renegociar termos do Tratado NAFTA, que já não era muito favorável para o México, mostra a fragilidade que esse país ficou vis-à-vis o seu vizinho do norte.
Outro momento muito interessante é a utopia de se criar uma integração mais profunda. Quer dizer, quando você discute lá por 2005 a ideia de que em 2011 deveria haver uma eleição direta para um parlamento no Mercosul, que seria o Parlasul, a ideia da criação do FOSEM, que é um fundo de convergência estrutural sul-americano. Então, são projetos que teriam efeitos extremamente positivos no crescimento de longo prazo da região, inclusive com integração física e várias outras alternativas do gênero. Essa possibilidade, e veja, isso não tem nada a ver, isso não é de maneira nenhuma contrária aos interesses dos negócios. O potencial de ganho de negócio era fabuloso, inclusive com investimentos em determinado tipo de atividades que os países locais tinham potencial. Por exemplo, as grandes empresas da área de engenharia seriam muito beneficiadas numa época diferente agora, em que elas são profundamente fragilizadas, elas, em parte, algumas dessas grandes empresas desapareceram, mas elas poderiam se aproveitar dentro disso. Havia a possibilidade de integração na área de telecomunicações, e vários outros terrenos. O Brasil ainda não tinha chegado às descobertas do pré-sal, que poderiam alavancar ainda mais o investimento da região. Então, esses espaços desapareceram. Voltando agora para o período recente, o que nós estamos vivendo atualmente? Né? A redução dramática de demanda, dificuldades pelo lado da oferta também dos países. A gente já discutiu algumas vezes os problemas ligados à natureza dessa crise trazida pela pandemia, mas no caso da América do Sul, pela primeira vez, os bancos centrais da região aumentaram a liquidez e reduziram a taxa de juros de maneira até bastante agressiva. O Brasil foi um caso, mas outros países da região também deram liquidez para suas economias. Agora, isso que poderia ser muito positivo em outros momentos históricos, agora não adianta muito. O Brasil, de certa maneira, sob pressão da oposição, conseguiu fazer um volume de transferência razoável para a sua população em 2020, que fez com que a queda esperada do seu PIB fosse menor do que estava projetado, mas outros países da região não conseguiram um resultado similar. Uma coisa curiosa é que o ano de 2020 acabou tendo uma inflação na região maior do que seria esperado com grau de desagregação, de redução no nível da atividade econômica, muito associado à questão cambial, da volatilidade do câmbio, e também das dificuldades de coordenar políticas, de alguma maneira defender o mercado interno com alguma restrição à exportação e alguma coisa em torno disso. Ou seja, a situação atual tem sido caracterizada por muita falta de coordenação, no momento que o mundo está muito descoordenado também. Dentro disso, eu chamo a atenção que, por outro lado, nós vimos alguns movimentos positivos na América do Sul. A Argentina tentando encontrar alguns outros caminhos, com todas as dificuldades. A Argentina, junto com... tem uma inflação muito acima da média dos países da região. Isso tem a ver com problemas tradicionais de balanço de pagamento na Argentina, que são muito graves. Então, a Argentina e Venezuela no outro patamar, a Venezuela vive uma hiperinflação, são dois países que têm uma taxa de inflação um pouco fora da média. Mas a questão da Argentina, de alguma maneira, apesar de tudo isso, a inflação foi menor esse ano do que o ano passado, do que em outros anos. Ou seja, essa ausência brasileira
ela contribui muito para fechar algumas alternativas no momento em que a atuação do Brasil seria muito funcional para não resolver, porque essa crise não era passível de ser resolvida no âmbito da América do Sul, mas pelo menos para minimizar parte dos problemas que o nosso continente enfrenta. Sob o ponto de vista político, foi mais grave, porque no momento em que os Estados Unidos teve um governo também muito fora do tradicional, com um governo de ultradireita, também a América do Sul ficou sem a capacidade de um mínimo de coordenação para, de alguma maneira, defender determinados interesses específicos, embora que, no caso da relação política dos Estados Unidos e América do Sul, nesse período, houve uma certa negligenciamento, não havia grandes interesses econômicos, a não ser, especificamente no nosso caso, com a questão do petróleo, mas não havia um grande interesse específico para a região da América do Sul. E agora, na saída da crise, é mais grave ainda. Uma coisa seria uma saída da crise criando sinergias para os países da região. Outra coisa é uma saída da crise, cada país da região olhar para o seu próprio umbigo. E ainda com risco de maior desintegração se o Brasil caminhar para um lado, a Argentina para outro, e a Colômbia, Peru, Chile, com seus problemas políticos e econômicos, também procurarem saídas individuais, abandonando o potencial de integração da região. Dudu Costa Pinto, eu queria colocar uma questão para você, porque que é a seguinte, um pouco em cima da questão do Baixa, dessas ondas, né? Muitas vezes, quando você fala sobre a questão brasileira, você fala que você teve um movimento muito grande de incorporação de determinadas camadas da população brasileira, estava fora do consumo, etc., que é incorporada, e as dificuldades que você tem de fazer, não, agora vocês voltam lá para baixo e está tudo certo, né? Digamos que você teria tido movimentos movimentos importantes, estruturais, e que esse retorno, essa desincorporação, não seria uma coisa muito fácil de ser feita. O que eu pergunto é o seguinte, quando a gente olha a América Latina, né, e você teve um período no qual ocorreu essa incorporação em vários países, em função das commodities, enfim, por várias razões, mas você teve essa incorporação e agora você simplesmente coloca que não, agora você teve um período de governos liberais, né? De alguns momentos, a vitória do Macri, como o Bastian colocou, a vitória do Pinheira, uma série desses movimentos, e, no entanto, o que a gente observa, a começar lá com o Obrador, né, que foi, digamos assim, desse setor mais progressista, foi o primeiro a chegar ao poder nesse refluxo, nessa resposta aos neoliberais. Depois você tem o Fernandes, e chama a atenção que tudo isso aconteceu antes da pandemia, tá certo? Então você tem o Fernandes, que acontece antes, quer dizer, os eventos que acontecem no Chile acontecem antes da pandemia, no Equador também, enfim, onde você tem, digamos, um outro movimento, quer dizer, a minha questão é a seguinte, Dudu, quer dizer, essa América Latina que foi incorporada, essa parcela da população latino-americana ou sul-americana que foi incorporada, é muito mais difícil você chegar, não, agora vocês voltam para baixo e está tudo certo, etc. E pegando o caso boliviano, né? Seria o caso síntese disso, né? Onde você teve um golpe, no entanto, a população reage, você volta com o Evo e bota os golpistas na cadeia, o que não é uma coisa muito comum na América Latina. É um pouco essa reação, não, eu fui incorporado, eu gosto desse negócio, eu quero isso, para mim eu quero aquilo ali. Pô. Esse é o prato que eu quero no restaurante.